Daqui, Jesus orou ao olhar para Jerusalém. Poucos metros abaixo ficava o Getsemane. À sua frente estava o templo. E bem no meio desse cenário aconteceram alguns dos eventos mais importantes da Bíblia. Hoje nós vamos caminhar por Jerusalém exatamente como Jesus caminhou. Foi provavelmente dessa encosta que Jesus contemplou Jerusalém e chorou. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesse também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Mas o que exatamente ele estava vendo? Entre Jesus e Jerusalém existe um vale, o Vale de Cedron. Todo peregrino que vinha do Monte das Oliveiras precisava descer esse vale antes de subir para a cidade. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. No pé do Monte das Oliveiras está o Getsemane, o lugar onde Jesus orou antes de ser preso. Horas antes da cruz, Jesus estava exatamente aqui. Esse aqui é o Monte do Templo. Ele está tradicionalmente associado ao Monte Moriá. O lugar para onde Jesus olhava possuía quase 12.000 anos de história. Foi aqui que Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Foi aqui que Salomão construiu o templo. E foi aqui também que Jesus exerceu seu ministério quando ele subia para Jerusalém. Quando a Bíblia fala de Sião, nem sempre ela está falando exatamente desse monte. Sião quer dizer monte, ou cume do monte. É aqui que viviam os povos jebuseus. E quando Davi conquistou, ele montou o seu palácio aqui. E a partir daqui, que foi conhecido como a cidade de Davi, ele começou a expandir Jerusalém. Depois essa cidade se transformou no povo de Deus e que também é o local onde Jesus voltará para reinar literalmente. Esse vale ficou conhecido por práticas terríveis do Antigo Testamento. E edificaram aos altos de Tofete, o que está no vale do filho de Rinom, para queimaram no fogo os seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Foi justamente desse vale que surgiu a palavra Guiena, ou inferno. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Aquele portão é chamado de Portão Dourado, ou também chamado de Porta Oriental. Segundo Zacarias capítulo 14, o Messias retornará ao Monte das Oliveiras. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Quando olhamos esse mapa, a gente percebe que a Bíblia ela não aconteceu no mundo imaginário. Jesus realmente caminhou por esses lugares, ele chorou olhando para a cidade, ele orou daquele jardim, ele cruzou aquele vale e, segundo as Escrituras, voltará a esse mesmo cenário. A geografia muda a nossa compreensão, mas o mais importante continua sendo a mensagem. Deus entrou na nossa história.